Ei, gente, Deus abençoe vocês. Eu falei aqui no grupo que eu ia começar a gravar uma série de gravações sobre o livro Campo de Batalha na Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da autora Joyce Meyer. Esse livro foi um best-seller, ele vendeu mais de 3 milhões de cópias e foi o livro que Deus usou para transformar a minha vida, porque a forma como a gente pensa interfere diretamente na nossa vida. E eu tive minha mente completamente transformada, eu aprendi a controlar os meus pensamentos a partir desse livro. E isso me ajudou muito a transformar a minha vida. E eu vou começar a gravar hoje para vocês. Todo dia eu vou gravar um capítulo. Esse livro ele tem 3 partes. E eu vou postando aqui para vocês e vocês vão compartilhando com seus amigos, com as pessoas que o Senhor tocar no coração de vocês, porque realmente a mesma mudança que eu tive na minha vida, eu desejo que vocês tenham também e que outras pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo tão rico desse livro da Joyce Meyer. Bom, começando aqui da parte 1, ela fala sobre a importância da mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4-5. Como nós podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para a gente transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23:7, que diz: porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é? Quanto mais nós servimos a Deus e estudamos a sua palavra, mais nós vamos perceber a importância dos pensamentos e das palavras. E de forma bastante regular, nós vamos encontrar o Espírito Santo nos direcionando para estudar essas áreas. Eu creio que é verdade que enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. E não importa o quanto nós saibamos em qualquer área, sempre há novas coisas para a gente aprender. E o que exatamente significa Provérbios 23:7? A versão King James diz: porque um homem imagina em seu coração, assim ele é. Outra tradução diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente ela é a líder, a precursora de todas as ações. Romanos 8:5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. As nossas ações, elas são o resultado direto dos nossos pensamentos. Então, se nós tivermos uma mente negativa, nós vamos ter uma vida negativa. Mas, por outro lado, quando a gente renova a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, nós vamos provar o que está escrito em Romanos 12:2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Esse livro, então, ele está dividido em 3 partes, e a primeira parte trata da importância dos pensamentos. O objetivo é estabelecer firmemente no nosso coração para sempre o que nós precisamos entender, que nós precisamos começar a pensar sobre o que nós estamos pensando. O problema das pessoas está tão enraizado em padrões de pensamento que, na realidade, produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. E Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar a sua oferta. Aprender que tipos de pensamento são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipo não são é fundamental. A segunda carta aos Coríntios, 10, versículos 4-5, indica claramente que nós devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para que nós sejamos capazes de comparar o que está na nossa mente com o que está na mente de Deus. E qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo além da palavra de Deus deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus. Então eu oro para que esse livro te ajude a fazer isso. A mente ela é um campo de batalha e é uma necessidade vital que nós alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E esse é um processo que vai demandar tempo e estudo.
Então jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. E quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida vai mudar para melhor. Quando você começar a ver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar, você vai começar a andar nele. Então eu oro para que o Senhor abra sua mente agora, que Ele ministre diretamente a sua mente e o seu coração, que você tenha a sua mente completamente transformada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Bom, capítulo 1. A mente é o campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Nessa passagem nós vemos que nós estamos em uma guerra. E um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra os outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, ele tenta nos derrotar com estratégias e engano, mediante planos bem elaborados e um engano deliberado. O diabo, ele é um mentiroso, e Jesus o chamou de pai de todas as mentiras e de tudo que é falso, em João 8:44. Ele mente para você e para mim, e ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando a nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos inoportunos, de suspeitas. Ele coloca dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias na nossa mente. E ele se move vagarosa e cautelosamente. Afinal de contas, um plano bem elaborado, ele toma tempo. Então lembre-se que ele tem uma estratégia para a sua guerra. E ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que nós gostamos e do que nós não gostamos. Ele conhece as nossas inseguranças, as nossas fraquezas e os nossos medos. E ele sabe o que mais nos aborrece. E ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Porque um dos seus pontos fortes é a paciência. Então nós precisamos demolir fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4-5. Satanás tenta estabelecer fortalezas na nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e um engano astuto. E uma fortaleza é uma área da qual nós somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele nos diz que nós temos as armas de que nós precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. E nós vamos aprender mais sobre essas armas mais tarde, mas agora perceba que nós estamos mais uma vez engajados numa guerra, a guerra espiritual. E o verso 5 ele nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Bíblia Amplificada diz que nós devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, ele nos oferece teorias e questionamentos, e toda essa atividade se passa na nossa mente. Portanto, a mente é o campo de batalha. Eu vou resumir aqui a situação, tudo que a gente já viu aqui até agora. Primeiro, nós estamos engajados numa guerra. O nosso inimigo é o Satanás. A mente é o campo de batalha. E o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas na nossa mente. E ele faz isso mediante estratégia e engano. Os planos dele são bem elaborados e ele tem um engano astuto. E ele não está com pressa. Ele desenvolve o seu plano com o tempo. Nós vamos examinar o seu plano mais claramente por meio de uma parábola. Eu vou ler aqui para vocês uma história de um casal e nós vamos analisar o que está por detrás das atitudes deles. Primeiro, nós vamos ver o lado da esposa, o lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz.
Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está até tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura você deve estar pensando assim, eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus, mas ela já o conhece. A Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Então você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Mas agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora ela só é infeliz. Maria sabe que a sua atitude está errada e ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e ela pede em quase cada frase das suas orações vitória sobre a ira, sobre a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que então ela não tem visto mais progressos? A resposta encontra-se em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Maria ela tem fortalezas em sua mente. E elas têm estado por lá por anos. Ela nem sabe mesmo e nem entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, ser mandona, ser resmungona, mas ela não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Parece que simplesmente ela reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque ela não consegue controlar suas ações. E a Maria não pode controlar suas ações porque ela não controla os seus pensamentos. Ela não controla os seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo na sua mente. O Satanás, ele começa a desenvolver seus planos bem elaborados e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, os seus problemas começaram há muito tempo, na infância. Porque durante a infância, Maria teve um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. E se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. E por anos ela sofreu sem nenhum auxílio. Porque enquanto seu pai a maltratava, ele também maltratava sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. E o irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Ele parecia que era favorecido apenas porque era um menino. E aos 16 anos, a Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa, mas eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles vão te machucar, vão tirar vantagem de você. E se você é um homem, você está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser, pode dar ordens às pessoas à sua volta, pode ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais vai me dar ordens outra vez. E Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da sua mente. Repita esses mesmos pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 10 anos, e veja se você está pronta para se casar e se transformar numa esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que você queira, por algum milagre, você não vai saber como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. E o que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer nessa situação? Bom, as armas estão na palavra. Se vocês permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Aqui Jesus nos diz como nós devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós e renovar nossa mente com sua palavra. E então usar as armas de 2 Coríntios 10, de 4 a 5, para destruir as fortalezas e toda altivez e superioridade que se levante contra o conhecimento de Deus. E essas armas consistem na palavra recebida por meio de pregação, de ensinos, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Então, nós devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor, ele derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas ele deve ser um louvor genuíno do coração, não apenas um louvor dos lábios ou um método tentando para ver se funciona. Nós também temos que usar a oração, porque ambos envolvem a palavra. Nós louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e sua bondade. E a oração é o relacionamento com Deus. É você vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que te preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, você precisa desenvolver um bom relacionamento com o Pai. Saiba que Jesus o ama e que Ele é cheio de misericórdia e que Ele vai te ajudar. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você, Ele conhece tudo que se passa com você. E também é preciso conhecer o Espírito Santo, porque Ele está com você o tempo todo como seu ajudador. Então deixe-o te ajudar. Aprenda a encher as suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual nós vamos a Deus. Então, as nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Nós precisamos de armas espirituais porque nós estamos combatendo espíritos, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Em Lucas 4, de 1 a 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria, então, ela aprender a usar suas armas, ela vai começar a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. E ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é, e ele a ama muito. E agora a gente vai ver o lado do João. O outro lado da história envolve o João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria se deparam no casamento dele, no lar e na família. O João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. E Deus quer que ele seja o pastor de seu lar. O João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a vida dele. Ele sabe tudo isso, mas ele não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como ela está, ela vai se consertar por si mesma. Ou seja, ele se desculpa por fazer alguma coisa e acaba falando: vou orar sobre isso, e deixa para lá. Claro que a oração é uma boa coisa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Na realidade, quando a gente fala que o João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar, não quer dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que o homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E o João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade.
Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. O João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. E há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe, dominadora, sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca vai ser nada. E o João tentou muito agradar sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças anseiam. Mas quanto mais ele tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia o tempo todo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque ele estava tentando de tal forma agradar. E isso o deixava mais nervoso e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem ele desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostava no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. E no momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortaleza em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa, senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos, ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa, ninguém vai te ouvir mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que elas queiram. As poucas vezes que ele tentou dar a sua opinião sobre algum assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente, ele decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma, no final ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Diante dessa parábola, qual que é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 a 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se que eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. E a atmosfera no lar, então, é terrível. E o diabo ama isso. E o que então que vai acontecer com João e a Maria e com seus filhos? Eles vão conseguir? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. E João 8, 31 a 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, eles vão conhecer a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. O nosso passado, ele pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas ele não deve ser usado como desculpa para nós permanecermos escravos dele. E ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto para cumprir sua promessa de libertar os cativos. E ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se nós estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. E existe uma saída. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Eu espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus nós temos as armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e não nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com cada tentação, Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. E eu estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes, mas seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. E Satanás sabe bem que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele vai conseguir controlar as nossas ações. E você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Então eu te encorajo dizendo que Deus está ao seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga entendimento ao seu coração, que Ele te livre de todas as fortalezas, que todas as fortalezas sejam quebradas, todos os enganos, toda a mentira que foi contada pelo diabo para você durante toda a sua vida, que seja quebrada hoje em nome de Jesus e que você possa nesse dia levar os seus pensamentos cativos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.